Esta coluna é minha opinião e expressa meus pontos de vista. Essas visões podem mudar a qualquer momento, quando o mercado muda. Não estou certo o tempo todo e não espero estar. Divulgo todas as minhas posições claramente listadas na página e não negocio minha conta nas ações mencionadas nesta coluna, a menos que sejam totalmente divulgadas. Se isso não funcionar para você, pare de ler e feche a página. Não me incomode nem me perturbe. Caso contrário, aproveite a coluna. 2022 foi um ano impossível de prever. Quase todas as previsões que fiz no final de 2021 se mostraram erradas ou não suficientemente agressivas, exceto aquela que esperava que o S&P 500 terminasse 2022 em torno de 3.800, que até o momento em que escrevo, o índice fechou em 3.844 em 23 de dezembro. 2023 pode ser ainda mais difícil de prever porque a economia parece estar em um ponto em que as coisas podem ser melhores do que o temido ou piores do que o esperado. As taxas de inflação esfriaram após o pico no verão de 2022, mas não está claro quanto mais elas cairão. Enquanto isso, o mercado de títulos prevê uma recessão, enquanto o PIB tem se mostrado robusto no terceiro e quarto trimestres de 2022. 10. O mercado de swaps de inflação parece pensar que o IPC vai desmoronar em 2023, atingindo uma taxa de 2,5% até o meio do ano. Muitas medidas sugerem que a inflação pode cair, mas outras indicam que ela é rígida e pode se manter em níveis mais altos do que o mercado pensa. O CPI fixo de 12 meses do Fed de Atlanta subiu para um ciclo em novembro de até 6,6%. Essa é a leitura mais alta para a medida desde 1982. Parece mais provável que o CPI fique preso em algum lugar nessa faixa de 4 a 6% em 2023 e não caia tão rapidamente quanto o mercado pensa. 9. Uma taxa de inflação rígida na faixa de 4 a 6% provavelmente significa que o crescimento nominal do PIB diminuirá, mas não estamos vendo uma recessão em 2023. É mais provável que leve a um ambiente estagflacionário, resultando em quase 0% taxa de crescimento real. 8. Como as empresas geram vendas e lucros em termos nominais, as estimativas de lucros para o S&P 500 não cairão tanto quanto alguns esperam. As empresas serão capazes de administrar as margens apenas o suficiente para manter os ganhos iguais aos níveis de 2022, o que significa que não haverá recessão nos lucros em 2023, nem crescimento, e cerca de $220 em ganhos para o S&P 500 contra as estimativas de taxa de crescimento de quase 7% no final de 2022. 7. Com a inflação presa na faixa de 4 a 6% e a economia se mantendo, o Fed será forçado a aumentar as taxas acima do nível de 5,1% indicado na reunião de dezembro do FONC. Provavelmente resultará em uma subida noturna acima de 6%. 6. A inflação persistente e um Fed mais agressivo farão com que a taxa de 2 anos suba ainda mais para cerca de 5,25%. 5. Um aumento nos Estados Unidos de 2 anos puxará a taxa de 10 anos para cima, mantendo a curva de rendimento invertida em torno de menos 50 bps. Isso equivaleria ao aumento da taxa de 10 anos para cerca de 4,75%. 4. Embora as taxas nos Estados Unidos provavelmente subam, as taxas na Europa e no Japão provavelmente também subirão. Isso deixará o índice do dólar estagnado, resultando na negociação do dólar entre 101 e 115. 3. Taxas de juros mais altas e condições financeiras mais apertadas serão mais notícias para o Bitcoin, tornando-o um ativo indesejável, pois não cria nada e não possui valor intrínseco ou reserva. Como resultado, o Bitcoin cairá para cerca de 11.000 em 2023. 2. Além disso, os ativos de longa duração terão dificuldades em 2023, portanto, as ações de valor provavelmente superarão as ações de crescimento novamente em 2023. 1. O S&P 500 terá dificuldades em 2023, e com o Fed provavelmente aumentando as taxas acima do esperado, a inflação permanecendo mais rígida e os ganhos duvidosos, o S&P 500 cairá novamente pelo segundo ano consecutivo. É provável que o índice veja um tipo de momento de capitulação de medo de pico quando for negociado para cerca de 13 a 14 vezes os ganhos.
Com ganhos de 14 vezes $220, o que equivale a 2022, o S&P 500 vale apenas 3.100, com ganhos de 13 vezes, apenas 2.800. Mas, dado que o mercado gosta de negociar com extremos, pode ultrapassar o lado negativo, negociando abaixo de 3.100 e preenchendo uma lacuna de maio de 2020 em 2.867. Apenas para se recuperar e terminar o ano em torno de 3.200.